Hoje eu queria falar sobre um ponto muito importante, que nos dá uma localização como cristão, nos traz mais consciência. Este ponto é o cristão, ele tem que ver Deus dentro dele. Eu queria colocar mais ou menos este ponto. Só isso vai trazer significado na vida do cristão. Um Deus vivo. Não mais um Deus teórico, ou um Deus ressuscitado que está no céu, lá longe, ou um Deus morto que morreu por nós, lá no passado. Eu queria trazer a presença de um Deus vivo na vida do cristão. O cristão ter essa visão do Deus vivo dentro dele. E isto, sem dúvida alguma, vai trazer um despertamento, uma mudança nas nossas atitudes. Quando tivermos destacado esta presença de um Deus vivo dentro de nós. Um certo autor de um livro, ele disse que, quando era jovem, ele ouviu uma pregadora pregar que quem vê a presença de Deus, ele não será o mesmo. E aquilo marcou ele. Ver a presença de Deus, isto é, ver um Deus vivo. E ele diz que mais tarde, na vida, ele foi numa reunião e viu um homem que chegou num jovem surdo, disse umas palavras, ele fez assim, no ouvido. E o surdo ouviu. Aí, nessa cena, ele percebeu que este homem tinha Deus dentro dele. Isso marcou muito esse homem. Ter Deus dentro de mim. Essa deve ser, sem dúvida alguma, a marca do cristão. Deus dentro dele. E isto deve ser espalhado para todo canto, porque isso vai trazer mudança na atitude do cristão, quando ele for regido por essa proposta, ter Deus dentro de mim. Andar na presença de Deus, Deus comigo. Como está escrito nos evangelhos, Emanuel, Deus convosco. Aí está o plano de Deus. Essa é uma proposta segura. Aí está o plano de Deus. Emanuel, Deus convosco, Deus conosco. Isso que Deus quer andar conosco dentro de nós. Por isso que Paulo vai dizer, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Agora, note bem, esse projeto aí de Deus é para todos quanto aceitarem as suas boas novas. Deus tem plano. Qual o plano? Viver dentro do homem. É isso que deve ser levantado diante dos nossos olhos hoje, como cristãos, e mostrar ao mundo, Deus quer viver dentro de você. Em cada pessoa que aceite o seu convite.
Porque Deus tem um propósito ao viver dentro de nós. E, sem dúvida alguma, é nos liberar de todo ataque do maligno. Pois a missão do maligno é matar, roubar e destruir. Ele nos mata como? Mandando doença. Ele nos destrói nossas perspectivas. Quando o fator econômico cai. Deus quer viver dentro de nós para ele quebrar os dados inflamados do maligno. O inimigo, a função do inimigo, é destruir esse projeto de Deus, é destruir esse plano de Deus. Isto é, tirar esse plano de Deus da vista dos homens, para que eles percam a esperança, vivam neste mundo sem esperança de Deus. Um Deus conosco, um Deus dentro de nós. Quer dizer, o projeto do inimigo é destruir o plano de Deus em nossa vida, para que não sejamos mais do que vencedores, por Cristo que está dentro de nós. Aí está o grande projeto do inimigo, é tirar essa visão de nós. Pois sem visão o povo perece. Sem visão o povo perece. O povo fica ao sabor do vento, ao sabor dos sopros malignos, das ideologias envenenadas que pervertem a mente do homem. E o homem às vezes deixa de cumprir seu papel de homem e assume um outro papel. Ideologia maligna, ideologia perversa, pois Deus fez homem e mulher. Não fez coluna do meio, não fez gilete. A gilete corta dois lados. Isso é ideologia maligna, que em nossos dias está sendo assentado como correto. A mentira se fazendo verdade. E muitos estão dando ouvidos a essa ideologia maligna, essas influências malignas que pervertem a mente do homem, que foi feito à imagem e semelhança de Deus. Estão sendo levados por essas correntezas ideológicas e assim perdendo a rota, caindo em caminhos escorregadios que levam à destruição da família. A família que é uma obra de Deus. Homem e mulher Deus fez. E quando eles se unem, ninguém os pode separar, pois tornam-se no só corpo. É para sempre enquanto existir. Só a morte os separam. Aí está o projeto de Deus. Que o homem, com sua ideologia maligna, com seus sopros malignos, seus conceitos malignos, querem destruir, para destruir o projeto de Deus. Por isso que tem que conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que está escrito na Escritura. Temos que quebrar os dados inflamados do maligno com a verdade. E a verdade é o quê? É a palavra de Deus. É ali que nós vamos encontrar o nosso apoio, nosso ponto de sustentação na palavra de Deus, nos recados de Deus. Assim andaremos
nos caminhos retos, correremos e não cairemos nem tropeçaremos. Estaremos seguros neste mundo quando nos deixarmos conduzir pela palavra de Deus. E Deus quer habitar em nós. É uma das maneiras seguras que Deus quer habitar em nós. É através da sua palavra. Através de sua palavra. Eu tenho uma palavra aqui que está em Romanos 12 e diz 12:2: e não sede conformados com este mundo, e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui está a grande base. Nós não temos que nos conformar com o ensinamento desse mundo, hoje pregado no Brasil, nas escolas, como base, onde nos tira o conceito criacionista, que nós fomos criados por Deus, mas colocam diante dos olhos das crianças o evolucionismo, uma doutrina que é oposta aos ensinamentos divinos. Mas já começa ali. Eles pegam a criança e já começa ali a pôr os conceitos que nos separam de Deus, que nos fazem conformar com as visões deste mundo. Mas agora, vamos sair desses planos e entrar num outro projeto, no projeto divino, renovando a nossa mente, isto é, tirando fora esses conceitos que o mundo nos coloca nas escolas, desde as escolas. E depois eles vão embora. Primário, secundário, médio, faculdade, mestrado e doutorado. É hora de voltarmos e renovar a nossa mente para aquele que quer habitar dentro de nós. Assim vamos encontrar a paz que tanto ansiamos. Deus conosco. Aí encontraremos a nossa paz. A verdadeira paz que o mundo não tem e o mundo não conhece. O gozo do Espírito Santo dentro de nós. Aquele que tem a unção que quebra o jugo do inimigo. E o jugo do inimigo são os seus dados informados que nos trazem morte, sofrimento, angústia, medo, torturas no espírito. Então temos que renovar a nossa mente. Eu queria ir para Efésios. Deixa eu ver se eu consigo aqui para ver uma coisa. Deixa eu ver se eu consigo. Como conseguir aqui mudar para Efésios? Eu não estou conseguindo aqui. Vamos ver se eu consigo aqui. Efésios, deixa eu ver se eu consigo. Como que muda? Acho que achei o caminho aqui. Aqui, Efésios, vamos ver. Efésios. Lá no capítulo 3, no versículo 17. Deixa eu ver o que acontece, se eu achei aqui. Diz: para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de
estando enraizados e fundados em amor. Deus é amor. Então, para a gente estar afundado, enraizado, alicerçado, nós temos que olhar para a palavra de Deus. Olhar para a palavra de Deus. Porque somente a palavra de Deus vai nos trazer a fé. A fé que vai iluminar os nossos passos neste mundo e vai nos fazer mais do que vencedores pela habilidade divina, pela força divina, pelo poder divino. Conhecereis a verdade, a palavra de Deus, e ela vos libertará. É pela fé. O cristão vive pela fé. Deus se agrada do homem que tem fé. A fé é agradável a Deus. Deus atende o homem que tem fé. Quer dizer, o homem que está cheio da palavra de Deus. Por isso que ele fala, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Ela vai tirar você dos dados inflamados do maligno. A fé. Agora eu queria ir para, se eu não me engano, Colossenses. Aqui, deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu apanho tanto nisso. Colossenses. Como é que eu faço? Ai, livro. Deixa eu ver. Colossenses, achei. Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Deixa eu ver se eu acho. Lá diz o seguinte, deixa eu ver. 16. A palavra de Cristo habite em vós. De que maneira? Abundantemente. Você vê o plano de Deus? Que a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Está dizendo que a palavra de Cristo deve ser aquele tesouro que nos traz abundância dela. Ela deve habitar em nós abundantemente. Devemos ser cheios da palavra de Cristo. Cheios da palavra de Cristo. Esse é o plano de Deus para quebrarmos os dados inflamados do maligno. Então, Deus vai habitar em nós pela fé quando formos cheios abundantemente da palavra de Deus. Pois conhecereis a verdade vos libertará. É assim que você vai carregar Emmanuel dentro de você. Deus conosco, Deus dentro de nós. E isto vai mudar a nossa vida, vai mudar as nossas atitudes. Este é o plano de Deus, é a visão de Deus para libertar o homem dos dados inflamados do maligno. É uma boa nova, né? Quando é que eu vou ter Deus comigo? Quando eu me encher da palavra. Porque as Escrituras diz que Deus e sua palavra são um. Eu vou me encher de Deus na medida que eu me encho da palavra. Aqui sim, eu vou concordar com aqueles que dizem mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo, mais de Cristo. É, mais da palavra dele, mais da palavra dele, mais de Deus, mais de Deus. Eu pleno de Deus, eu cheio da palavra de Deus, que forma abundantemente. É assim que nós andaremos com Deus dentro de nós. E assim cumpriremos o projeto de Deus na terra. Para que se faça na terra o que é feito no céu, a vontade de Deus. A vontade de Deus só pode ser feita quando ela for sabida, entendida e praticada. E a prática da palavra de Deus é que nos enchemos do seu conhecimento, do conhecimento da sua palavra. Palavra que vai nos libertar das ideologias do mundo. Das ideologias do mundo. Até das ideologias igrejeiras.
Porque às vezes, quantos pregadores eu vi aqui no Brasil, e até fora do Brasil, pela internet mesmo, falando mal da pregação da internet. Como falaram mal da televisão? Eu vivi esses dias, aquela caixa do diabo, é assim que diziam. Isso é um retrocesso. Aqui está um modo, um púlpito, através do qual podemos tomar como base para espalhar o Evangelho para lugares que nem sabemos onde vai cair a direção para onde vai esta mensagem. Deus quer viver em você. A presença de Deus dentro de você. Não é ótimo? Então, tem ideologias que são retrocessos. Pessoas que querem o retrocesso. Ou querem somente que a mensagem fica no círculo da igreja dele, não se espalhe pelo mundo. Só eles querem ser abençoados pela palavra de Deus, não querem levar a bênção para outros. Não querem levar a bênção para outros. Não querem levar a mensagem para o mundo. Pregam em 4 paredes. Pregadores de 4 paredes. Graças a Deus, não encontrei em lugar nenhum que Jesus disse, fique na igreja. Mas encontro sim. Jesus disse no início da sua vida, da sua carreira, prega o evangelho do reino de Deus. E depois que ele ressuscitou, depois de morto, que ele ressuscitou, ele recomendou aos discípulos, pregue o evangelho do reino de Deus. Esse evangelho que tem que ser pregado. Não é evangelho de 4 paredes, egoísta. Egoísta. Ou quer só para pegar dinheiro, né? Para fazer o reininho dele. Não sei. Cada um de Deus tem um projeto, não é? Aí, ó, deixa lá. Mas vamos pregar o evangelho do reino de Deus, que não tem parede, que não tem dono, que não tem chefe, aonde você é visto por Deus como sacerdote. Apocalipse 5, versículo 10. Deus te vê como sacerdote. Você não tem que ser subordinado a outro sacerdote, não. Estamos no evangelho do reino de Deus. Evangelho da liberdade, da perfeita liberdade. E hoje nós ficamos com esse recado. Deus dentro de nós. Deus dentro de nós. Esse é o projeto de Deus. Viver dentro de nós. Nós temos a presença dele dentro de nós. E ele deu poder. Eu te dou poder sobre toda a força do mal. Eu estou contigo. Eu batalho as tuas batalhas. Que maravilha, né? Isso traz grande consolo. A vitória que vem de Deus para nós. Um Deus que está dentro de nós. A presença de Deus dentro de nós. Eu queria que explicasse esse plano de Deus, esse projeto de Deus ficasse em nossa mente. E a gente pudesse espalhar esse projeto de Deus para essa geração que não conhece esse desígnio de Deus, essa proposta de Deus. Deus dentro do homem é o projeto de Deus. E ele quer que esse projeto se espalhe, esse conhecimento se espalhe por toda essa terra, para que nessa terra seja feita a vontade de Deus como é feita no céu. Amém. Senhor, obrigado por essa mensagem poderosa, onde tu apresenta bem claro diante de nossos olhos o teu projeto de viver dentro do homem. Esse é o teu plano que tu queres, viver dentro do homem e desse modo desfazer a obra do maligno. Obrigado por esta mensagem. Obrigado. Agora, em nome de Jesus Cristo, nós vamos determinar na tua autoridade, a autoridade que tu nos deste, que no teu nome expulsaremos demônios, curaríamos enfermos. Você, espírito de morte, você, espírito de enfermidade, você sai do nosso corpo. Da cabeça à planta dos pés, sai nosso aparelho urinário, respiratório, circulatório, bucal, sanguíneo, em nome de Jesus Cristo. Saia todo espírito de enfermidade, espírito de morte. Sai do nosso corpo agora, no poderoso nome de Jesus Cristo. Sai espírito de tristeza, de angústia, mágoa, do nosso coração e da nossa mente. Sai espírito de pobreza da nossa vida, do nosso lar e do nosso país. Em nome de Jesus Cristo.
Amém. Conhecereis a verdade vos libertará.